Tem o... Mike... Não, o rapaz que fez o transbordo também é... Bom dia, Maria. Tem mais... Nilson? Nilcon? Tem mais um pessoal que tá vindo para cá, sim. Inclusive vai ficar comigo aqui. Eu não... Nossa, eu confundo o nome dele. O Mércio, bom dia. Bom dia, gente. Mércio. Bom dia. Bom dia. Me desculpem que eu não estou num lugar muito silencioso, porque eu tive que vir acompanhar alguém no hospital, e se eu ficar dentro, que é silencioso, eu não posso falar. Eu tenho que ficar aqui do lado da porta e é um pouco barulhento. Sinto muito por isso. Fica à vontade, tá com você. Se você quiser começar já com a oração, o pessoal vai entrando. Então, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti esse momento, Senhor, nós entregamos a Ti o controle. Espírito Santo, faz o que o Senhor quer fazer. Coloca nos meus lábios as Tuas palavras, muda os meus planos segundo a Tua vontade, porque qualquer transformação só pode vir de Ti, Senhor. A verdadeira transformação nasce em Ti, é o Senhor quem produz dentro de nós. Nossas vidas são Tuas. Nós Te entregamos os nossos corações, Senhor. Pai, nós Te damos o nosso coração, porque é isso que o Senhor pede. A Tua palavra diz, filho meu, dá-me o Teu coração. Então, nós Te damos o nosso coração, Senhor. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. E nós somos conscientes de que quando nós oramos isso, nós estamos dizendo que a Tua vontade seja feita no lugar da minha, que não seja a minha vontade na minha vida, mas que seja a Tua vontade na minha vida. A porta de entrada na terra somos nós, Senhor. Nenhum espírito pode atuar na terra se não for através de um ser humano, porque o Senhor deu a terra aos filhos dos homens. Quando Jesus, que é o Senhor Deus do universo, quis atuar na terra, ele nasceu como filho do homem. Então nós entendemos que para que a tua vontade seja feita na terra, o único caminho, a única porta, é que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Isso não significa que através de nós o Senhor vai fazer a tua vontade na vida de outros, mas sim significa que através do teu Espírito o Senhor vai fazer a tua vontade nas nossas vidas. Nós entregamos a Ti a nossa vontade, nós Te agradecemos porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade. Nós Te agradecemos porque no Éden o Senhor nos deu o direito à liberdade. Quando o Senhor plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor declarou que nós podemos decidir fazer a Tua vontade ou a nossa. E hoje nós decidimos fazer a Tua, Pai. Por isso nós Te entregamos o nosso coração. Assim como o Senhor inclina os ribeiros de água, assim como o Senhor inclina o coração do rei, inclina o nosso coração à Tua vontade, Pai. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bom ver a carinha de vocês aqui, muito bom ver o nominho de vocês, que não podem ter a carinha aparecendo aqui. Um prazer falar com vocês. Oi, Cris. Oi, Wanda. Hoje eu vou falar de alguma coisa bem diferente, que eu não falei nunca antes aqui, que é sobre pais cristãos e filhos trans. Transgênero, o que engloba também homossexual. Mas esse trans é, pelo poder do Espírito Santo, também transformados. Então, quem é hoje transgênero pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas o subtítulo da
na minha fala de hoje é quem pecou mais. Porque nós tendemos, e assim é quase impossível evitar, eu diria, porque é a nossa tendência humana, que nós achamos que o homossexual peca mais que a gente. Por isso eu intitulei Quem Pecou Mais? Então eu vou pedir para alguém, que eu não tenho Bíblia aqui, abrir em 1 Coríntios, por favor, quem tiver a Bíblia. Deixa eu achar o versículo certinho, acho que é 1 Coríntios 5, 9 e 10. Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado. Primeiro Coríntios 6, capítulo 6, 9 e 10. Vi, se você tem aí, você pode ler, ou Ali, quem tiver a Bíblia aí que possa ler para mim, os dois versículos. É o 6, o 9 e o 10? Isso. 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Perfeito. Então, vamos começar com a história do pecado. Quem não vai entrar no céu? A Bíblia diz claramente que os homossexuais não vão. Não vai entrar no céu. É pecado? É pecado. Tem igreja hoje que aceita, que até faz casamento de pessoas do mesmo sexo? Tem. É bíblico? Não é bíblico. A gente tem que falar claramente, não é bíblico. Tá? A Bíblia é muito clara sobre isso. Lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros, que fala da lei, também fala que o homem não se vista como mulher, nem a mulher se vista como homem. A gente, eu aceitei Jesus há mais de 50 anos atrás. Então, há uns 30 ou 40, ou talvez 20 anos atrás, eu pensava, nossa, será que está falando de calça comprida? Nossa, será que do que está falando? Aí começou moda de mulher usar gravata. Será que é disso que a Bíblia está falando? Hoje eu leio isso em Crônicas, em Deuteronômio, e eu penso, está falando de drag queen. Exatamente disso. Está falando de drag queen, está falando de mulheres que tomam hormônios masculinos para terem bigode e barba. Está falando de homens que se operam para ter seios. Então, a Bíblia é muito mais moderna do que a nossa mentalidade não cristã, nossa mentalidade eclesiástica, nossa mentalidade de igreja. A Bíblia é muito mais atual e muito mais objetiva nisso. A Bíblia não tem medo de falar das coisas. Ela só fala de um jeito que as pessoas entendem na época que ela foi escrita. Então, lá em Crônicas, em Deuteronômio, quando ainda não tinha operação para mudar de sexo, a Bíblia fala homem que se veste como mulher e mulher que se veste como homem. Mas como que a gente entende isso hoje? É muito mais claro para nós que o vestir-se pode ser com roupa ou pode vestir esse corpo do qual o nosso espírito e a nossa alma estão vestidos hoje. Pode ser uma cirurgia de mudança de sexo. E a Bíblia já falava disso, só que a gente não tinha olhos para ver que a Bíblia estava falando disso. Então, é pecado? Sim, é pecado. A homossexualidade é pecado. O transgênero é pecado. Por quê? Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Homem e mulher o criou. Então, o ser homem, o ser mulher, mostra, reflete a imagem de Deus. Se eu quero ser alguma outra coisa que não é ser exatamente homem ou mulher, tal como foi criado por Deus, eu estou deturpando a imagem de Deus.
Se Deus falou, essa é a minha imagem, e na minha imagem você pode ver um ser masculino, um ser feminino, um homem e uma mulher. E eu falo, não, eu sou não binária. Eu não sou nem homem nem mulher. Eu estou dizendo que a imagem de Deus é outra coisa. Estou deturpando a imagem de Deus. Sem falar que se eu falar, não, é que eu nasci no corpo errado, eu estou falando que Deus errou. Deus se equivocou. Equivocar em espanhol. Deus falhou, né? Ele pôs a alma de um no corpo de outro. Deus falhou. Isso é simplesmente impossível. Mesmo para a pessoa que não crê em Deus, o conceito de Deus já é um conceito que engloba, que tem dentro o não falhar. Então, é impossível que Deus tenha falhado. Então, vamos continuar com o versículo de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Para a gente que é de igreja, é super claro isso. Os homossexuais não entrarão no reino do céu. Mas se a gente continua lendo o versículo e a gente lê com atenção, não focando nisso, a gente vê que tem uma lista de gente que não vai entrar no céu. Na versão que a Vi leu, fala caluniadores, mas tem outra versão que fala só maldizentes. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você não vai responder em voz alta. Você vai tomar 10 segundos para pensar. E você vai responder para você mesmo. Você falou mal de alguém na última semana? Você falou mal de alguém nos últimos 7 dias? Não, mas foi uma crítica construtiva. Você falou mal de alguém na última semana? Os maldizentes, os que dizem mal, que falam mal, não entrarão no reino dos céus. Está na mesma lista, no mesmo pé de igualdade com a homossexualidade. Está no mesmo pé de igualdade com os afeminados. Não tem diferença nenhuma. Se você falou mal de alguém, ou se você é homossexual, o pecado está na mesma lista, os dois pecados. Então, quem pecou mais? O heterossexual ou o homossexual? Quem pecou mais? O pecado de uma drag queen, o pecado de alguém que decidiu não ser mais homem e ser mulher, decidiu não ser mais mulher e ser homem, o pecado de alguém que sofreu uma cirurgia para mudar de gênero, é do mesmo tamanho do seu pecado, é do mesmo tamanho do meu pecado. Eles não pecaram mais que nós. Se você está aqui e você alguma vez ou atualmente tem lutado contra sentimentos homossexuais, você não pecou mais que eu. Você não pecou mais que ninguém. E você que está aqui e que é heterossexual e que confia no Senhor e que conhece gente ou que vê na televisão gente que é transgênero, seja consciente. Essa pessoa não pecou mais que você. Em nenhum momento, em nenhum aspecto. Essa pessoa não tem um pecado maior que você. Então, por que é tão chocante? Tem um versículo que eu esqueci de procurar onde é, mas fala assim, que tem pecado que está na carne, está no corpo. O pecado que é de viés sexual, ele fica na carne, ele fica no corpo. Então, é mais visível. O pecado de maldizer, o pecado de mentir, ele não fica grudado no seu corpo, as pessoas não vê, só que quem te ouviu naquele momento é que sabe. Mas depois você sai andando pela rua, ninguém vê que você falou mal de alguém ou que você mentiu. Mas o pecado da homossexualidade, o pecado transgênero, o pecado do afeminado, ele fica no corpo. Então é visível, todo mundo vê. A pessoa anda na rua, mesmo que não falar nada, você percebe se um homem é afeminado, se uma mulher é masculinizada. Você fala, tem pinta de ser gay, tem pinta de ser lésbica, parece que é. Por que a gente vê? Porque está no corpo. Lê para mim o 18, então, Stefan, por favor.
Você pode ler? Desculpa, repete, por favor. O Vou ler Stefan achou aqui. o versículo. Você lê, Stefan? Vou ler. Obrigada. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, Era prostituição errado. é isso aí. É um tipo de pecado sexual. Todo pecado sexual fica no corpo. Peca contra o seu próprio corpo e é visível. Porque você não vê o espírito de ninguém, você não vê a alma de ninguém, mas você vê o corpo de todo mundo. Isso é porque a gente consegue. Essa é a razão porque a gente consegue ver o pecado dessas pessoas. A gente não vê o pecado dessas pessoas porque é um pecado maior que outros pecados. A gente vê o pecado dessas pessoas porque está no corpo. É visível, mais visível que o nosso pecado. Mas não é pior pecado que o nosso, nem maior pecado que o nosso, nem menos capaz de ser perdoado que o nosso pecado. É só mais visível. Uma lista parecida com essa de 1 Coríntios, dos pecados que não entrarão no reino do céu, também tem Apocalipse, que fala dos mentirosos. E é muito interessante, porque fala, esse não vai entrar, esse não vai entrar, esse não vai entrar, e fala assim, todos os mentirosos não entrarão. O que é todos os mentirosos? O que mente por ganância própria, ganância espanhola, o que mente para conseguir algum privilégio próprio, o que mente para evitar problema, o que mente para não ofender a pessoa, o que mente para não assustar uma criança. Não é não. Mente para uma criança, só para a criança não assustar, só para confirmar a criança, confortar a criança. Todos os mentirosos não entrarão. Até essas mentirinhas boas, na Espanha a gente fala mentira piedosa, que é para poupar outra pessoa, está na lista daquele todos os mentirosos, na mesma lista que estão os homossexuais. Então, mentir, se você alguma vez mentiu para uma criança, para não deixar ela chorar, ou meio que mentiu para alguém para não ofender a pessoa, seu pecado está na mesma lista de uma drag queen, de uma pessoa transgênero, de um homossexual, na mesma lista. Então, ninguém pecou mais que outra pessoa. Só existe um pecado que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. E é muito interessante que há uma discussão sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas especificamente pecado sexual, a Bíblia deixa claro que não é contra o Espírito Santo, porque no versículo que o Estevão falou, leu, o pecado sexual é contra a nossa própria carne, nosso próprio corpo. Então não é contra o Espírito Santo. Então, o pecado de homossexualidade ou de transgênero não é contra o Espírito Santo, não é um pecado imperdoável, não é um pecado maior que o nosso pecado, que o meu e o seu. Não é maior que nenhum outro. Quem pecou mais, o heterossexual ou o homossexual? Ninguém pecou nem mais nem menos. O tamanho, a intensidade, a gravidade dos nossos pecados são todos a mesma. Lá no Pentateuco, um dos 5 livros está em Crônica, Levíticos, Apocalipse, um deles fala assim, e Paulo também repete isso, se você vai seguir a lei e você erra em você falha em um único mandamento, você falhou em toda a lei. Então, um único pecado, só falar uma meia verdade, meia mentira, para não ofender alguém, você falhou em toda a lei. Você já é tão pecador como qualquer outra pessoa, hétero ou homossexual. Não há diferença de pecado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Se você luta contra, ou se você já assumiu o sentimento de homossexualidade, o seu pecado não é imperdoável. É pecado? É. Seu pecado não é imperdoável, não é maior que o pecado de ninguém.
Se você vive uma situação que os seus filhos, alguém da sua família, amigos, assumiram uma identidade sexual que não é a que Deus criou para eles não são mais pecadores que ninguém. Eles não são imperdoáveis. A segunda coisa é como Deus trata o pecador. Quem pode ler para mim Romanos 5:8, por favor? Stefan, você pode ler que eu estou resolvendo um negocinho aqui, por favor? Você Vou ler consegue? só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Esse daí eu sei. Ah, você já sabia? Então, deixa que eu pego aqui, peraí. Não, deixa eu pegar aqui. Tá Romanos fácil? 5:8, né? Romanos 5:8. Só um minuto. Vamos lá. Achei. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como Deus trata o pecador? Ele mostra o amor dele. Quando nós ainda éramos. Isso é muito forte, porque quer dizer que nós deveríamos não ser mais pecadores agora, que nós já conhecemos a Deus. Isso abre aí uma possibilidade, uma questão que a gente tem que pensar muito e orar muito e pedir entendimento do Senhor. É possível viver sem pecado? Abre essa pergunta. Quando nós éramos, quer dizer que hoje nós não deveríamos ser. Mas vamos continuar com como Deus trata o pecador. Ele prova o seu amor. Como que ele prova o seu amor? Não é falando, você está pecando, você vai para o inferno, vem para cá para eu te salvar. Não é assim. Como que ele prova o seu amor com o pecador? Ele morre pelo pecador. Ele paga pelo pecado dessa pessoa. Então, como você, temos que tratar a pessoa homossexual ou a pessoa transgênero, provando o nosso amor por ela. O nosso amor, mas é um amor de Deus, é Jesus que morreu por ele. Pois é, você foi chamado a amar ou a julgar as pessoas? Você foi chamado a amar ou a castigar as pessoas? Quais são os dois principais mandamentos que resumem todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Tem alguém perto de você que é homossexual ou transgênero? Pois é essa pessoa que você tem que amar. Esses dois mandamentos, Jesus disse, toda a lei é resumida nesses dois. Amar a Deus como sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como que a gente, você e eu, temos que tratar a pessoa homossexual e transgênero, provando o nosso amor. Uau! Jesus morreu para provar o amor dele. Como nós vamos fazer para provar o nosso amor? Jesus morreu para pagar o preço do pecado dele. Você está disposto a pagar o preço do pecado dessa pessoa? Você está disposto a se ajoelhar e clamar a Deus o perdão para essa pessoa? Você está disposto a fazer um jejum no lugar dessa pessoa que hoje é incapaz de fazer um jejum para buscar Deus? Você está disposto a pagar o preço do pecado dessa pessoa? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, Deus falando, eu procurei uma pessoa, um homem que se colocasse na brecha para eu não destruir essa cidade, e eu não achei nenhum. Você está disposto a se colocar na brecha para que Deus não destrua essa pessoa? Você está disposto a se colocar na brecha para que Deus não destrua a sua cidade, como ele destruiu Sodoma e Gomorra?
Esse versículo, Stefan, vê se você acha esse versículo, por favor. É Deus mesmo falando. Eu procurei um homem que se colocasse na brecha em favor dessa cidade. Eu não achei. Como Deus trata o pecador, ele paga o preço do pecado do pecador. Ele mostra o amor dele, pagando o preço. Como você e eu temos que tratar essa pessoa homossexual, transgênero, mostrando o nosso amor, pagando o preço do pecado dele, se colocando na brecha, com jejum, com oração e mostrando amor. Como você mostra amor por uma pessoa? A gente não mostra amor com chicotada. Porque se fosse assim, você chicotaria, bateria de vara no seu filho todos os dias sem parar. Mas você fala para o seu filho o que é correto e o que é errado, você castiga o seu filho quando é preciso, mas você ama o seu filho todo o tempo, você sorri, você abraça, mesmo no dia que você castigou, você sorri, você abraça, você alimenta, você se preocupa como ele está se sentindo. Você não dá só chicotada. Como você vai provar o teu amor por essa pessoa? Você está disposto a se colocar na brecha? Deus está procurando um homem, uma mulher que se coloque na brecha por essa cidade, se coloque na brecha por essas pessoas. Você quer se colocar na brecha? Essa é a pergunta do Senhor para você hoje. Você vai responder para o Senhor, não aqui, não para mim. O que eu vou te pedir é, eu não vou pôr nenhum curso, nenhum pitch, nada no grupo. Eu vou pôr as palestras gratuitas todos os sábados sobre pais cristãos com filhos trans. O que eu vou te pedir é, compartilha com todo mundo que você puder. Você não sabe quantas pessoas perto de você, quantas pessoas dentro da sua igreja estão sofrendo, porque tem filhos jovens, adolescentes, contando ou não contando, mas mostrando, dando sinais de que se sentem homossexuais e os pais não sabem o que fazer com seus filhos. Os pais sentem vergonha porque eles são cristãos. Como eles vão falar isso na igreja? Meu filho pensa que ele é homossexual. Os pais sentem medo que os seus filhos percam a salvação e vão para o inferno. Os pais sentem culpa. Onde eu errei? Eu levar o meu filho na igreja todo domingo. Onde eu errei? Que o meu filho caiu nesse pecado que parece tão grande. Porque os pais nem sabem que é o mesmo pecado de todo mundo, de uma mentirinha boba. Os pais também acham que o pecado dos filhos dele é maior do que o pecado de outras pessoas. Os pais sentem confusão, porque eles não sabem o que fazer. E agora, eu sou fiel a Deus ou eu apoio meu filho? Eu sou fiel a Deus, eu castigo meu filho, o que eu faço com meu filho agora? Eu amo a Deus e eu amo meu filho. Tem muita gente nessa situação dentro das igrejas. E eles se escondem, porque é vergonhoso contar no meio dos crentes que eu estou passando por uma situação dessa na minha casa. Que o meu filho é esse tipo de pecador tão sério, tão grave, pior que qualquer outro pecador. Muita gente perto de você está passando por isso, você nem sabe. Então, enquanto você pensa se você vai responder para o Senhor que você vai se colocar na brecha, ou que não, que isso é muito grande para você, ou que não, que você não entende isso, enquanto você pensa na sua resposta, compartilha o que eu vou pôr no grupo com todo mundo que você puder. Compartilha na sua igreja. E se você tem coragem, fala disso na sua igreja. Bom, eu acho que eu vou terminar aqui. Perguntas, comentários, fiquem à vontade.
Você falando sobre isso, hoje a minha leitura da Bíblia, eu estava aqui, eu tive que sair um pouquinho, que eu tive uma consulta online, mas eu fui ouvindo aqui de lado. E a minha leitura que eu fiz da Bíblia hoje foi exatamente, né, em Marcos. Marcos não, é Marcos 15, 16, né? E falou muito sobre isso, né? Como o Senhor olha para essas coisas. E um dos primeiros vídeos que veio é de um pastor que o filho dele era transexual. Depois eu vou até colocar lá no grupo. E quando você começou a falar disso, o senhor falou, ó, o sinal daquilo que você já leu hoje e do que a Alda está falando. E da importância da gente entender, né? A gente olha, eu só estou fazendo um negocinho, é só uma mentirinha. Mas daí quando você entende que a pessoa que é trans, ela está com o mesmo, né, tamanho do seu... Nível de pecado. É o mesmo nível. Você começa a falar, nossa, vamos acordar para a vida, né? O que você está fazendo? E se o senhor voltar agora, como que vai ser? É isso mesmo. Aí a gente entende aquele versículo, tira primeiro a trava do seu olho antes de tirar o cisco do olho do irmão. Olha como isso é completamente diferente do que a gente imagina. A trava, um pedaço de pau no nosso olho, é uma mentirinha. E o cisco no olho do outro é o transgênero e o homossexual. Olha como Deus vê as coisas tão diferentes do que a gente vê, como Deus mede, tão diferente como a gente mede. Pode falar. Áudia, eu estou aqui arrepiada e fiquei logo arrepiada essa semana quando eu vi que você está trabalhando com esse tema, porque já faz muitos anos que as almas principais que o Senhor coloca no meu caminho, na minha vida, para me cuidar, é exatamente essas almas. Aqui na Suíça é um dos países da Europa onde mais tem esse povo, e alguns são filhos de pastor até, entendeu? Eu tenho um amigo que ele é até filho de pastores, e a Helena Tanuri, uma das principais dos Diante do Trono, eu vi uma reportagem esses dias sobre ela está com depressão, está doente, outra doença além da depressão. Tudo começou quando a filha dela se envolveu, saiu de casa, se envolveu com outra jovem, e os religiosos começaram a tirar pedra, colocando culpa nela, e ela ficou muito mal, ela não aguentou fisicamente, entendeu? Aquelas afrontas, aquelas contenda, sabe, o povo que ela sempre doou, né, a vida dela para estar junto, né, e no momento que ela mais precisou, ela não teve apoio, foi pedra nela, entendeu? Então, esse tema, e além deles, né, os homossexuais, são as mulheres, né, que vivem na prostituição, né? O nosso Salvador Jesus, ele já deixa bem claro na Bíblia, e aconteceu isso, né? Quem não tiver pecado, que lança a primeira pedra. Então, são essas vidas também. Aqui na Suíça, onde eu moro, eu já fui os 4 cantos aqui, profetizando nos vales de Osso Seco, que elas iam sair dessa vida. E quando eu sempre, a Suíça alemã, e aí alguns lugares, como Geneve e Zurique, que é uma das cidades maiores, onde tem aeroporto, a parte francesa e também a parte... Tinham alguns lugares que era vitrine, as mulheres ficavam na vitrine, como se fosse assim, igual as roupas, não é? Que tem na loja aquelas roupas, perfumes, essas coisas, as mulheres ficavam, aquilo partiu meu coração. Então, alguma delas assim, né, semear, né, quem faz, a gente tem que lançar semente, que um dia o fruto vem, e alguma delas, às vezes, eu lançava lá a semente, falava a palavra, alguma delas, alguns meses depois me ligava,
dizendo que já estava a caminho daqui da minha cidade. E eu já acolhi muitos dentro da minha própria casa, outros irmãos também acolheram. E muitos saíram dessa vida. Tinha vezes que a igreja, 90% era tudo essas mulheres, mas, para a glória de Deus, na Suíça alemã, como eu moro na Suíça francesa, eu fiquei um tempo sem ir nesse local, mas quando eu voltei lá, eu chorei de tanta alegria, porque aquelas vitrines já não tinha mais, aqueles lugares também já não tinha mais, já eram outros comércios decentes, e só tinha uma mulher antiga para contar a história. Aí falou, né, que algumas já tinham casado, enfim, algumas já tinham ido embora para o seu país, né? Eu tô aqui, só de eu falar isso, né? Isso me emociona muito. Viu? Eu não posso abrir a câmera, porque esse horário, você que é da Europa, você sabe que é muito corrido, eu tô aqui atrasada até aqui para os meus compromissos. Eu nem ia poder nem ouvir a aula hoje, mas graças a Deus que eu não fui mais no outro compromisso que eu tinha, mudei o horário, eu pude ouvir, né? Você falando. E, e você precisa fazer um horário que seja à noite aqui na Europa, tá? Porque tem muitos aqui na Europa e eu vou convidar eles para participar. Então, toda semana eu estou sempre com algum, eu vou até fazer um videozinho, viu? Para algum de vocês ver com eles. E como eu faço exatamente o que Jesus manda, né? Dar amor, não criticar, eles gostam tanto de mim, me respeitam tanto, quando eles me veem, já correm onde eu estou, fica me puxando, insistindo para mim logo onde estão os outros amigos em comum. Então, eu tenho muito testemunho sobre isso, tá? Então, Bispo, Deus um dia abençoe. você vem para contar isso, a Áudria está lá no hospital, vamos fazer o print, né, que eu acabei esquecendo, e se alguém mais tiver alguma pergunta, porque como ela está lá, vamos liberar ela também, gente. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente fazer o print. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Pode falar. Eu quero tirar uma dúvida. Bom dia a todos. Áudria, pesado, né? Pesado, você já falou mal de alguém essa semana? Eu tava pensando, não, essa semana eu não fiz nada de errado. A hora que você falou isso, eu falei, ai meu Deus, ontem, pai. Áudria, mas assim, você tinha até falado comigo dessa palestra de sábado, pediu para eu divulgar. Aí eu pensei em colocar no status do meu WhatsApp. Só que eu tenho... Ai, desculpa, cachorro. Só que eu tenho 2 amigos, né? Eu tenho uma amiga que é lésbica e um amigo que é homossexual. Os 2 são homossexuais. E eu fiquei sem graça, porque eles sempre comentam alguma coisa que eu coloco. Então, assim, em oração eu posso ajudar, mas como se eles perguntarem alguma coisa assim, como eu falo? Eu vou te passar o link de uma das palestras que eu fiz. Você pode passar para eles não vão se ofender com o que eu falo. Uma das minhas alunas de inglês é homossexual, ela é casada com outra mulher, e ela divulgou para mim o link. Ela conversa comigo sobre isso, ela sabe que não é o que o Senhor quer dela. Então, fica em paz, tá? Eu não vou falar, você está pecando, sai dessa vida, tá bom? Eu entendo você, entendo perfeitamente o que você está falando. Porque é o que eles mais ouvem, né? Eles já são criticados, então... E eu amo muito eles, então... Eu só queria saber assim, se eles falassem, Ale, que isso? Então eu vou falar, só vai. Só vai. Só vai. Tá, obrigada. Tá bom? Ô, Áudria, com relação, né? Eu tenho um amigo que ele foi nascido e criado na igreja, e daí chegou um tempo, né? Ele era muito apegado, e a gente sempre percebeu que ele sempre gostou de ficar com as mulheres, mas ele, para mim, ele não era afeminado, porque tem uns que a gente vê, bem, né? Tem um jeito bem afeminado. Ele era mais assim, de gostar de estar no meio das mulheres, por exemplo, tá um grupo, tinha homens e mulheres, ele sempre ficava com a gente. E assim, para mim é como se ele fosse meu irmão. E o pai dele é como se fosse pastor, né? Que a minha igreja não chama pastor, mas daí, quando ele assumiu, foi muito forte, né? Tudo isso. A gente já sabia, porque a irmã dele já tinha comentado, mas ainda não era assumido,
Daí ele começou a namorar e assumiu pro pai, o pai, sabe, ficou muito mal. Mas eu falei para ele, né? Eu falei, eu te amo, você é meu irmão e não vai deixar de ter. A sua alma, quem vai ter que dar conta é você, mas o meu amor por você continua sendo o mesmo. Mas o meu entendimento, assim, ele tem o conhecimento da palavra, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele falou que é muito mais forte do que ele aquilo, que ele lutou muito contra aquilo. E assim, ele falou, Viviane, Deus é minha testemunha do quanto eu lutei contra isso. E o que você me diz sobre isso? Quando uma pessoa chega a assumir, essa pessoa já passou por muitos anos de luta interior, de crises de depressão, de crises de ansiedade. Não é uma coisa fácil. Imagina que assumir que eu não sou quem eu nasci, você tem que não aceitar você mesmo. Essa pessoa não se aceitou, a primeira pessoa que não aceitou a ela foi ela mesma. Tá? Depois, elas começam a lutar assim, você não me aceita como eu sou. Não é essa a fala do homossexual e do transgênero? Mas quem foi a primeira pessoa que não aceitou a ela como ela é? Ela mesma. Eu nasci homem e eu não aceito, porque eu me sinto mulher. Eu nasci mulher e eu não aceito, porque eu acho que eu sou homem. Então, essa autorrejeição provoca psicologicamente um sofrimento muito grande. Então, essa pessoa, quando afinal falou algo, ela já passou por um sofrimento espiritual muito grande. Porque a Bíblia diz, eu escrevi no coração deles, dos gentios, dos que não são de Israel, a minha lei. Eles não são meu povo, mas eles têm a minha lei no meu coração. Você não precisa falar para ninguém que homossexualidade é pecado. Todo mundo sabe. Eles já passaram anos, não foi 1 ou 2, foram anos, numa luta espiritual e numa luta psicológica, para chegar no dia da... É impressionante, mas é da rendição, de perder a guerra, de falar, eu desisto, eu me rendo. Eu acho que eu sou mesmo homossexual. Não é fácil, como parece aos nossos olhos de heterossexuais. Não é fácil assumir isso. E eu falo muito isso pra gente que é hétero. Você fala assim, eu não consigo me ver com outra mulher, ter desejo por outra mulher. Então, eu entendo que não é uma escolha. E a gente hoje, estudando, né, a inteligência emocional, a gente sabe que existe algo além por trás, que existem desbloqueios que tem que ser feito, né? Algum dia que a gente puder, eu vou contar um sonho que o Senhor me deu há uns 15 anos atrás, e como o Senhor tem me dado revelação e entendimento desse sonho, porque a ideologia transgênero, o Senhor me falou que é um sequestro da mente dessa geração. Quem está sequestrando? Satanás. Filhos da igreja e gente do mundo, os dois. Qual é a diferença? As pessoas que não são salvas, Satanás só tem que jogar a ideia na cabeça e já a mentalidade está sequestrada. Nos que são salvos, quando Satanás joga a ideia na mente, a alma da pessoa compara com a palavra de Deus e resiste. Então, Satanás ataca com problemas de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Por isso tem tanta gente crente com ansiedade e depressão nas últimas décadas. Porque assim ele diminui a resistência da pessoa e pode fazer o sequestro da mente, da mentalidade da pessoa. A ideologia de gênero é um sequestro. As pessoas que hoje são transgênero, elas estão num zulo, em espanhol a gente fala zulo, o cativeiro do sequestro, onde o sequestrador põe a pessoa, elas estão ali. Foi isso que o Senhor me mostrou. Porque finalmente eu comecei a falar, e
tentar alcançar as igrejas, porque é muito difícil alcançar as igrejas com essa mensagem. Porque o Senhor também me revelou, no sonho eu tentei ajudar as crianças, eram crianças, nem parecia que tinha nada a ver com homossexualidade ou com transgênero. E eu não pude ajudar, eu não pude livrar as crianças do sequestro. E havia uma reunião num dos apartamentos do prédio que eu morava. E durante esses anos o Senhor revelou que esse prédio é a igreja. E que o apartamento onde está tendo a reunião, somos nós, igreja local, que nos reunimos. Eu não pude chamá-los porque a igreja não acreditaria que Satanás estava sequestrando as mentes. Então, eu fui tentar fazer sozinha. E, recentemente, uns 2 anos atrás, que o Senhor me deu o entendimento, eu não posso fazer sozinha, eu tenho que ir lá naquele apartamento e chamar a igreja. Senão, a gente não tira eles do cativeiro. Tem que ser a igreja. Tem que ser o corpo junto, senão a gente não tira essas crianças, jovens, adolescentes do cativeiro da ideologia de gênero. Estevam, você quer falar? Oi, Aldria. Bom dia, pessoal. Muito bom quando vem alguém que nos impõe não, né? Nos convida a ler a palavra na live. Isso é muito bom, eu gosto muito. Aldria, mas uma coisa aqui que eu tenho aprendido, uma clareza que eu não tinha quando eu era adolescente, né? Na igreja, eu quero aqui talvez tentar construir um entendimento. Também, para mim, também preciso clarear um pouco isso, em relação e uma coisa que eu não falaria, por exemplo, amanhã, que é um grupo mais aberto, aqui eu fiz IP, né, tem uma compreensão maior sobre a diferença entre a salvação e o reino, porque sempre quando fala sobre eles não entrarão no reino. Não podem ser salvos, não que eu queira incentivar que eles continuem na prática, mas a prática não os impede de serem salvos, porque a salvação não é nenhum mérito. Então, também, como a salvação não é nenhum mérito, não há o que eu faça também que vá tirar a minha salvação. É um entendimento que eu tenho, estou querendo também clarear mais isso. É por aí, Aldria? Não vai entrar? Não vai entrar. A gente que mente para acalmar a criança e a gente que é homossexual ou uma drag queen. Não vai entrar. Como entra? Pelo sangue de Jesus, só. Isso. Perder a salvação, esse pecado pode fazer perder a salvação, então a mentira ou falar mal de alguém que você falou ontem também faz você perder a salvação. Exato. É possível perder a salvação? Eu e o Mércio estamos estudando Apocalipse na mentoria que a gente faz, que eu faço com ele, e a gente encontrou um versículo que fala assim: eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Também tem uma questão, esse livro da vida é a lista dos salvos ou o que é? Então, eu não vou entrar nessa questão. Eu posso dizer, assim, com paz no meu coração, se esse pecado faz a gente perder a salvação, a mentira também faz a gente perder a salvação, falar mal dos outros também faz perder a salvação, porque está tudo na mesma lista, tá? Uhum. Se perde ou não vou entrar. Agora, reino. Reino não é uma coisa tão simples como não salvo, salve reinante. Não é tão simples. Aqui eu estou num lugar que é um reino. Tem o rei, tem pessoas que têm acesso à sala de estar do rei, que agora não é mais a rainha Elizabeth, é o rei Charles, e pode se sentar e falar com ele. Tem pessoas que têm acesso ao palácio, mas não pode entrar onde o rei fica. Tem pessoas que têm acesso à sala de jantar do rei, e é de vez em quando. Tem pessoas que têm acesso ao redor, entra na propriedade, mas não pode entrar no que é o edifício do castelo. Tem pessoas que ficam fora, pode chegar perto do muro, olhar de fora. Tem gente que vive na cidade de Londres, a mesma cidade do rei,
Tem gente que vive no campo, na zona, tipo assim, rural, ao redor de Londres. E tem gente que vive em outras cidades de Londres. Isso é um reino. Se a gente lê Salmo 15, fala, quem verá a face de Deus? Aquele de puro de coração. Todos os reinantes verão a face de Deus? Ah, se o seu coração é puro, você verá. Quem dos reinantes vai sentar na sala de jantar do rei? Quem dos reinantes vai sentar na sala de visita do rei Jesus? Quem dos reinantes vai entrar no castelo? A Bíblia chama cortes, as cortes do rei Jesus. Quem dos reinantes vai entrar no edifício da corte do rei Jesus, mas vai ficar no átrio? Não vai entrar onde ele está. Quem dos reinantes vai ficar em volta da Nova Jerusalém? Tem alguns versículos na Bíblia que também fala quem vai poder entrar na Nova Jerusalém. Quer dizer, tem gente que vai morar na Nova Jerusalém, tem gente que vai poder entrar, mas não vai morar lá. E tem gente que vai morar nos novos céus, na nova terra. Não vai nem entrar na Nova Jerusalém. E tudo isso é o reino. Então, a gente tem não salvo, perdido, a gente tem salvo, a gente tem reinante. No reinante, em que parte do reino a gente vai entrar? Na sala do rei, no quarto do rei, na cozinha do rei, no palácio, no átrio, no jardim do rei, na mesma cidade do rei, ou a gente vai viver no país do rei, mas não vê a face dele? Só vê a face dele quando ele passear ao redor do país. É reino. Tem vários estágios, tem várias categorias. Tem a corte, tem a nobreza, tem lord, tem conde, tem várias categorias, e cada título te dá uma proximidade maior ou menor ao rei. Isso é um reino. E é isso que a gente vai viver com Jesus. Não é tão simples como, eu sou reinante, eu tenho tudo. Não. Não tem tudo. Isso é muito, Onde você está? muito profundo, porque esse tipo de entendimento a gente não fala na igreja. Infelizmente. Mas eu entendo também, né? É porque a igreja é um lugar que a gente tem que nivelar por baixo, não tem como nivelar tanto por cima, porque é tanta gente nova entrando, então vão apresentar a salvação, né? Que é o que a gente tem que fazer mesmo. E aí, né? Aqueles que vão querer realmente entender o que está sendo dito na palavra, não vai esperar o pastor falar, né? Não vai esperar outro irmão ensinar. Ele vai buscar. Claro que vai com outras pessoas também buscar isso. Mas, enfim, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro falando sobre isso. 38 já falou, vocês deviam estar comendo comida sólida, vocês ainda estão bebendo leitinho. Exato. Mas eu acho que é interessante a gente ter esse entendimento hoje, que em relação ao homossexual, né? Ele pode ser salvo, né? Isso não vai o impedir de acessar Jesus, né? O que ele está fazendo ou deixando de fazer é a mesma coisa do cara que comete adultério, a mulher que comete adultério, a pessoa que vive em todo tipo de pecado, né? Então, é isso, a gente entender que a salvação não tem mérito e nem desmérito. É acessar. Uma vida que parece perfeita. Sou mulher, sou casada com um homem, não roubo, não minto, sou honesto, sou honrado, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ele. É isso. Parecer perfeita e, assim, moralmente, realmente ser perfeita. Uma pessoa de honra, honesta, amorosa, que ajuda o próximo, altruísta. Existem muitas religiões que seguem exatamente esses coisas, só que não conhecem ao dono do reino. Uhum. É isso. Obrigado, Áudria. Me deu mais clareza aqui em relação a esse assunto. Tem muito ainda o que estudar. Obrigado, minha querida. Áudria, eu já te convido a pensar numa live para falar sobre isso. Esse assunto que o Stefan trouxe, e a gente fala durante a semana, né, porque a gente já tem pessoas que já estão
ter um pouco mais de conhecimento, né? Acho que a gente já está numa busca já maior sobre isso. Mas uma dúvida com relação ao que o Stefan falou, quando a gente fala que, por exemplo, vai ter o tempo da grande tribulação. Então, quem vai passar pela grande tribulação são os não salvos ainda. Porque, por exemplo, vai ter o povo que já está como salvo, porque até o último momento vão pensar, a Viviane falou mal das pessoas, mas no último momento eu me arrependi, eu vou ser salva ou reinante, aí vai depender do nível que eu vou estar, certo? É. É assim que funciona? É, E daí vai ter o tempo da grande tribulação, que vão ser os 1000 anos, que depois não, ali... não é a grande tribulação. A grande tribulação são 3 anos e meio. E o ano é o reinado de Jesus na terra. É onde nós vamos ser reis. Ele vai ser o rei dos reis. Nós que alcançamos lá, passamos de lorde, de conde, pegamos a ser rei. Vamos reinar com Jesus na terra. Ele diz assim, pede-me e te darei as nações por ele. Nesses 1000 anos, Jesus vai reinar com vara de ferro, ele vai ser rei de reis. Então, muito de nós seremos reis sobre nações. Que é aí que a gente vê a linha do tempo lá de Apocalipse, né? Que você vai entendendo o que vai acontecer, que vai ser o grau. O mais difícil é saber em que momento seremos arrebatados e quem será arrebatado. Porque tem a tribulação, que são 7 anos, e os 3,5 últimos são a grande tribulação, e depois tem o milênio. E depois Satanás é solto outra vez e ainda vai conseguir enganar a gente. Aí tem a batalha final. Depois do milênio. Eu entendo, eu não estou fazendo doutrina, o Senhor não deu nenhuma palavra sobre isso, é o que eu entendo lendo a Bíblia. A mulher que deu à luz um filho, e o dragão quis matar esse filho, e esse filho foi arrebatado aos céus. Então, eu entendo assim. Isso é o arrebatamento, ou pelo menos pode ser a descrição do arrebatamento. A mulher é a igreja. Qual é a proporção do corpo de uma mulher para o corpo de um bebê recém-nascido? Eu entendo que essa é a proporção dos que serão arrebatados. Quem será arrebatado? Os que estão vivendo em consagração, os que estão sendo consagrados, santificados, os que estão vivendo em santificação. A gente não pode nos santificar, o Espírito Santo nos santifica. Então, como a gente consegue isso? Intimidade plena com Deus, andar com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, ser consciente, perceber a presença do Espírito Santo todo o tempo, ser santificado pelo Espírito Santo. Outra vez eu vou repetir, isso não é doutrina, é só o meu entendimento, e eu ainda não tive nenhuma palavra do Senhor confirmando que eu estou entendendo certo, tá? Então, é só o meu entendimento. Se essa mulher representa a igreja, se o bebê que foi arrebatado representa os que vão ser arrebatados, é uma proporção muito pequena dos salvos que serão arrebatados. Os outros, sim, vão passar pelo menos pelos 3,5 primeiros anos de tribulação. Depois, há quem entenda que a grande tribulação, que são os outros 3 anos e meio, já nenhum salvo estará. Eu já não sei, eu não tenho entendimento suficiente para explicar toda essa parte, essa cronologia. Só um adendo rapidinho, antes da Wanda falar, é porque não tem só um arrebatamento. Fala de novo, não escutei. Só um adendo, é porque não tem só um arrebatamento. Não tem só um arrebatamento. Exatamente. Wanda, pode falar. Bom dia, é uma bênção estar aqui com vocês. Então, Aldre, quando você fala da questão do sequestro da mente, eu, por exemplo, que tenho 2 adolescentes, né, 2 pré-adolescentes, 14, 13 anos, e a gente mesmo, como se proteger
como ajudar as pessoas a não ter sequestro da mente. Renovar a mente com a palavra. Guerra espiritual, cobrir a mente com o sangue de Jesus, declarar em voz alta: eu cubro a minha mente com o sangue de Jesus, eu cubro a mente dos meus netos com o sangue de Jesus. Mas o que o Senhor me ensinou nos últimos 15 anos é que sozinhos, cada um cuidando da própria família, a gente não consegue isso. Porque não é só tirar o que o Senhor me mostrou no sonho, o que o Senhor vem me ensinando nos últimos 15 anos é livrar do sequestro. O que nós, igreja, já não conseguimos fazer. Os nossos adolescentes, os nossos jovens já estão sequestrados. Então, agora a gente tem que tirar do Zulu, do cativeiro. Mas o que o Senhor me ensinou muito claramente é que sozinhos nós não fazemos. Nós fazemos juntos, como igreja de Cristo, como um corpo. E assim, teria alguma orientação para a gente dar para eles? Porque assim, eles gostam de jogar, né? Ler Bíblia, até bom na igreja, mas não sei se estão lendo Bíblia. O que você me orienta? A orientação é a Bíblia. A orientação é o exemplo, a orientação é orar junto. Mas é mais complexo que isso. Não dá para falar, eu ensinei, eu fiz culto doméstico diariamente com meus filhos a vida inteira, eles estão 100% protegidos disso. Não dá para falar isso. Não dá para falar. Aproveitando essa pergunta da Wanda, eu vou abrir um grupo chamado Ficar na Brecha, para quem quiser entrar, para a gente ter orações regulares a respeito disso, lutar por essas pessoas, tá bom? Ô, Aldra, como não tem mais nenhuma pergunta, hoje a gente honra a sua vida, e se você tiver algum produto, alguma mentoria, igual algum grupo, até mesmo, né, você já conhece aqui o procedimento, o grupo é aberto para você, e assim, Obrigada. é sempre um prazer receber você aqui, né, os seus transbordos, a gente aprende muito aqui, muitos, cabeça aqui fica fervilhando e a gente abre muitas, né, sim, eu agradeço muito, porque até mesmo quando você colocou o tema, eu falei, nossa, é forte, esse é um tema pesado, né, é um tema pesado, porque as pessoas fogem muito desse tema. Agora, na hora que eu fiz o print, fui jogar o nome da aula, eu falei, nossa, será que eu coloco isso mesmo? Mas eu falei, eu vou colocar, porque é justamente isso que a gente tem que fazer, a gente vive se escondendo, né? E esses pais com filhos homossexuais estrangeiros, eles estão se escondendo. Eles estão com medo, assustados, com dor, com vergonha, e estão se escondendo. Se a gente não mostra uma porta, eles não têm como sair, eles não têm onde achar ajuda. A gente tem que mostrar a porta. E, na verdade, eu falo muitas das vezes que a gente está focado só, a gente falou desse assunto, né? Mas uma coisa que eu percebi, vou falar da minha experiência aqui em casa, tá? O meu filho, ele passou por uma fase onde ele estava muito afastado de mim. E eu comecei a amar ele, independente do que ele fazia. Do que ele me falava e tal. E ele mudou. Ele se achegou mais a mim. Então, é isso, o amor transforma. Então, Exatamente. a gente criticar, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você fica só julgando. E ele chegou um dia para mim e falou, mãe, você só chega perto de mim para reclamar. Você só briga comigo. É o que nós fazemos como cristãos, com o não salvo e com a pessoa que está vivendo em pecado. A gente só chega perto para apontar o pecado da pessoa. A criticar, né? Uhum. Que bom, Joyce, eu vou pôr o grupo lá. Coloca lá o link, e daí as suas mentorias, e tem até o grupo, né, que a gente está participando, fazendo as orações, eu não sei se ainda dá tempo de entrar. Sim, dá tempo. Gratidão, se você tiver mais alguma coisa que você quiser finalizar, fica à vontade. Da glória a Deus, Deus é bom.
Deus é bom todo tempo. Senhor, não põe as coisas na nossa frente para falar, viu o que vocês fizeram? Vocês deixaram eles se perderem. Não. Senhor, põe as coisas na nossa frente para dizer, vem que eu te ajudo. Sempre é tempo comigo. Vem que eu te ajudo a fazer. Que eu já te dei para fazer antes e ainda não conseguiu. Vem que eu te ajudo. Sempre é tempo comigo. Você quer finalizar com uma oração? Não sei como é que está seu tempo, eu sei que você está aí no hospital, não sei o que está acontecendo com você. Não, eu vim acompanhar uma pessoa, mas ainda está dentro. Tenho tempo. Então a vamos gente orar. ora por você, por essa pessoa, e a gente finaliza aqui. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Jesus, obrigado, porque o Senhor mostrou o teu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. O Senhor morreu por nós. O Senhor pagou o preço do nosso erro e do nosso pecado. Nós confessamos a Ti, Senhor, que nós não soubemos proteger os nossos filhos, nós não soubemos proteger essa geração. Nós não acreditamos no que o Senhor nos avisou que ia acontecer. Nós acreditamos que podíamos fazer sozinhos e não depender da união com a igreja. Nós acreditamos que podíamos fazer sozinhos e fora da tua igreja, porque nós achávamos que nós éramos melhores, mais capazes, com mais entendimento, mais preparados do que as pessoas que estão dentro da igreja ainda tomando leitinho. Mas o Senhor nos mostra claramente que essa igreja, a tua noiva, ainda que está tomando leite, ela é a tua noiva. Que nós, separados da tua igreja, não podemos ser nem o teu corpo, nem a tua noiva. Nós confessamos os nossos pecados a ti e nós te pedimos ajuda no Senhor. Nós queremos nos colocar na brecha. Nós queremos ainda fazer o que o Senhor nos chamou. Nós cremos que contigo sempre há tempo, que o Senhor move o tempo. E que pelo poder do teu Espírito, todas as coisas são possíveis. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós clamamos a Ti pelas pessoas que têm sua mente sequestrada por essa mentira do diabo, que é a ideologia de gênero. Nós clamamos pela salvação e pela libertação. Não só que eles tenham vida eterna, mas que eles tenham vida abundante hoje. Que o de transgênero se transforme em transformados pelo poder de Jesus, pelo poder do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Prazer estar com vocês, meus irmãos. Deus que abençoe, gente. Grande beijo. Até amanhã. Gratidão. Até amanhã.